Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto, né? O pessoal me chama de Guga aqui na casa. Antes de eu começar a falar, eu queria fazer um reforço, porque a Rô falou, convite para vocês, né, para o curso do ETAI que vai começar segunda-feira. Eu participei também da primeira turma e para mim foi realmente um divisor de águas na minha vida. E o que eu aprendi lá, eu tenho carregado comigo até hoje, né? Mais perto assim. Melhorou, né? Então, quem tiver disponibilidade, quem tiver interesse, venha, que realmente vale muito a pena. Longe, né, de eu querer dar uma palestra para vocês, né, na minha praia, eu me dispus hoje na Casa do Salve a fazer uma partilha com vocês, né, contar um pouco de uma história que aconteceu comigo. Eu estava um tempo atrás pensando, refletindo aí na história da minha vida, e eu tive dois momentos muito críticos na minha vida. Um deles há uns 6, 7 anos atrás, e por esse momento, por essa fase que eu estava passando, isso me impulsionou a conhecer a Casa Salve, a procurar ajuda numa casa como Salve. E eu sou muito grato por isso. Isso são 6 anos atrás. E antes disso, há uns 15, 16 anos atrás, também passei por um problema muito sério, né? Um problema de saúde muito sério, que também me fez buscar ajuda. E naquela ocasião, eu encontrei ajuda numa irmandade muito amorosa que se baseava em 12 passos. Alguém aqui já ouviu falar de 12 passos, de algum tipo de irmandade, algum tipo de conceito? São orientações que algumas irmandades, né, algumas fraternidades adotam para conseguir se autoajudar, buscar uma evolução, uma melhora em determinados tipos de assunto. Então a gente tem 12 passos em Alcoólicos Anônimos, em Narcóticos Anônimos, em Ananon, em Amorosos Anônimos, um monte de grupos, né, que se reúnem para compartilhar suas dores, buscar ajuda, se baseiam nos 12 passos. E eu pensando nessa minha trajetória, nessa irmandade que eu frequentei, eu fiz um paralelo com o que aconteceu comigo quando eu vim buscar no Salve. Eu comecei a comparar, né, o que se passou comigo, o que aconteceu com os 12 passos que eu aprendi naquela ocasião, com o que eu vim aprendendo no Salve, no ETAI, com o que eu vim buscar, e eu achei que tinha assim, uma identificação muito forte, né? E aí eu me apropriei disso e fiz um paralelo. E hoje eu queria compartilhar com vocês como estão sendo esses meus 12 passos nessa casa chamada Salve. Então eu fui adaptando, né, os passos que eu tinha naquela irmandade para a minha realidade aqui no Salve. Então, qual que foi o meu primeiro passo para chegar aqui no Salve? Eu admiti que eu estava impotente perante as questões da minha vida, que meus problemas tinham se tornado incontroláveis. Eu já estava lutando com um determinado tipo de problema e eu não tinha mais controle, eu não conseguia mais ter reação sobre aquilo. Aquilo estava fugindo da minha alçada. Só que até eu perceber aquilo, eu dei muita cabeçada, né? Eu insisti muito em erros, aquilo estava me levando para outros erros. E aí comparando lá com a história da Irmandade, eu dei esse primeiro passo. Eu admiti que eu precisava de ajuda. E naquele momento eu estava precisando de uma ajuda espiritual, né? Eu já não tinha vínculo com igreja, com religião há muitos anos. E assim, como num passe de mágica, né? Nada é por acaso, mas aconteceu de uma maneira, o Salve veio até mim, né? E me foi feito o convite para que conhecesse a casa. E eu demorei, não foi no primeiro convite que eu vim assim, não, vou lá conhecer, vou lá, né, ver o que acontece. Não, eu resisti, eu continuei insistindo. Porque, para mim, admitir, né, uma derrota, vamos dizer assim, foi muito difícil, né? Admitir as falhas de caráter que eu estava passando naquele momento, né, os meus defeitos, as dificuldades, que eu não tinha mais controle, que eu realmente precisava de ajuda, foi muito difícil. Vou te falar que do convite para eu vir aqui se passou aí quase uns 10 meses, 11 meses, para eu começar a frequentar a casa como assistido, né? E só que depois de tanto, né, de tanto cansaço, de tanto energia gasta à toa, eu falei, não, eu vou conhecer a casa. E eu vim conhecer a casa, né, o Salve, dei esse primeiro passo, passei pelo aconchego,
E no aconchego para frente de um irmão, né, um trabalhador que estava ali, eu me abri, admiti todas as questões que estavam passando pela minha vida e falei, eu preciso de ajuda. Né? Só que naquele momento eu entendi que para eu ter essa ajuda, eu precisava de alguma coisa maior que mim, né, para me ajudar. E isso me faz um elo com o segundo passo. Né? Pode avançar, por favor. Eu vim acreditar que um poder maior do que eu poderia me ajudar. Eu precisava ter na minha cabeça, claro, que existia um poder maior do que eu, um poder superior, que estaria disponível a me auxiliar, a me ajudar, a me amparar, a me guiar nesse caminho que eu estava trilhando para que eu resolvesse essas minhas questões. Meu primeiro passo me deixou bem claro, né, isso daí. E, lógico, né, hoje para a gente aqui, a gente chama esse poder superior de Deus, mas cada um pode ter o seu conceito do que é esse poder superior, do que é esse Deus, né? Não existe um certo ou errado. O que eu precisava naquele momento era realmente acreditar que existia uma força maior que eu, alguma energia no universo, que era capaz de me tirar daquele buraco, né? Me trazer à luz de novo e me mostrar que existia um caminho ali para eu seguir, né? Que era possível sair daquela situação que eu estava, enfrentar aqueles problemas de maneira tranquila, serena, que eu merecia, de certa maneira, estar nesse lugar e ter acesso a essas informações, essa amorosidade, né, que estava disponível para mim no universo. E a partir desse momento eu comecei a ressignificar para mim tudo que eu tinha como conceito do que era Deus. Acho que muitas pessoas, a minha infância, né, a minha educação foi baseada na religião católica e, né, eu estudei em colégio de freira, né, então eu tinha aquele conceito de, pô, você fez uma besteira, Deus vai te castigar, se você fez não sei o quê, vai para o inferno. Eu ainda tinha aquele conceito de um Deus punitivo, castigador, e eu precisava de um cara amoroso do meu lado, eu precisava de um cara bondoso, compreensivo, né, uma pessoa que estivesse disposta a entender pelas coisas que eu estava passando, pelas necessidades que eu estava enfrentando, e tivesse disposto não a me julgar, mas a me ajudar, né? E daí eu fui caminhando com isso, né, durante o período, e chego aí no meu terceiro passo. Depois que eu encontrei esse Deus, né, que eu ressignifiquei esse Deus, que eu entendi que essa energia, essa força estava disposta a me ajudar, eu precisava fazer a minha parte. E qual que foi a minha parte aí? Eu decidi entregar a minha vontade, a minha vida aos cuidados de Deus, da maneira como eu compreendia. Aquela oração que a gente acabou de fazer aqui, né, tem um pedaço dela que a gente fala, seja feita a vossa vontade. Né? O que isso significa para a gente quando a gente reza? O que isso significava para mim? Né? Seja feita a vossa vontade. Será que eu estava pronto para seguir a vontade de Deus na minha vida? Né? De entender qual que era a vontade dele para mim? E botar aquilo em prática? Então, eu tive que passar por esse terceiro passo. Né? Eu tive que amadurecer essa ideia na minha cabeça de que eu realmente precisava entregar a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus. Sabe aquela história assim, faz a sua parte, entrega o resultado? É mais ou menos isso. Né? Tanto tempo eu querendo estar no controle das coisas, né? Controlar os resultados das coisas que eu estava fazendo, achar que eu tinha algum poder sobre isso, me tomou muita energia, eu gastei muito tempo, né? Perdi grandes oportunidades em função disso, mas a partir do momento que eu entrego o resultado na mão de Deus, né? Que eu entrego a minha vontade, a minha vida na mão dele, eu tiro um peso enorme das minhas costas. Né? Eu começo a me livrar de várias responsabilidades que eu achava que eu tinha, que não eram minhas. Né? Eu começo a entender que o necessário era eu agir, né? Buscar ajuda, entender o momento, fazer o meu melhor, mas o resultado não dependia de mim. Só que eu deixar o meu resultado ao léu também não é uma coisa legal. Então o que eu optei em fazer? Eu vou entregar o resultado das minhas ações, da minha vida, da minha vontade, nas mãos de Deus. Então, até esse momento aqui, eu segui uma cronologia dos passos, né? Eu admiti que eu tinha problemas,
Eu acreditei que existia uma energia, um poder superior maior do que mim, que pudesse me ajudar, e eu entreguei, né, as minhas vontades, a minha vida, na mão desse poder superior. Dali para frente, do quarto até o 12º passo, não existe uma cronologia linear, mas eu coloquei nessa ordem para a gente poder ter um raciocínio aí. Mas dali para frente eu começo a ir e voltar, eu não parei mais, né, com essa história dos passos. E qual foi o meu quarto passo? Eu iniciei um profundo e destemido inventário moral de eu mesmo. Aí começa uma coisa que quem vai estudar no ETAI, por isso que eu trouxe os 12 passos para comparar, um dos grandes propósitos do ETAI é mexer com a gente para que a gente consiga fazer a nossa reforma moral, né? É mexer com tudo aqueles conceitos que a gente já tem enraizado na nossa cabeça, buscar lá no fundo, né? Quem é o Guga? Né? O que o Guga faz de legal? O que o Guga não faz de legal? Em cima do que eu estou aprendendo, do que eu estou estudando, do que eu passei a realmente acreditar e aplicar na minha vida, que são os ensinamentos do mestre, até onde eu estou disponível, né? Botar tudo isso em prática. Quais são os defeitos de caráter que eu carrego comigo, que eu estou disposto a abrir mão deles? Os que eu não quero abrir mão, os que eu quero deixar uma reservinha ali comigo para sempre. Aí eu começo a trabalhar a minha evolução, a minha reforma moral, né? Então eu realmente iniciei um profundo e inventário moral de eu mesmo. Eu falei, cara, para eu chegar nessa situação que me trouxe até aqui o salve, qual foi a minha parcela de culpa, né? Quais foram as atitudes que eu tive que hoje eu não teria, né? Depois de todas as informações que eu estou tendo. O que me incomoda? O que eu não conto para ninguém, né? Quem que é o Guga quando está sozinho? Porque é legal, cara, eu estou aqui no Salve, eu converso com as pessoas, eu recebo o pessoal no aconchego, eu estou junto com meus companheiros, eu passo no mínimo 5, 6 horas do dia sozinho, né? Trabalhando, dirigindo, no trânsito, pensando comigo mesmo. Quem que é esse cara, né? E aí eu comecei a me entender e enfrentar aquelas questões com as quais eu não estava mais concordando, que eu achava que não cabia mais para a minha vida. Não faz sentido eu estar frequentando 5, 6 anos numa casa espírita como Salve e estar andando na rua chutando cachorro, né? Xingando motoqueiro, vou falar as coisas mais leves aí, né? Brigando com a minha filha por qualquer besteira. Isso não cabe mais na minha vida. Para isso não cabe, para eu chegar a essas conclusões, dentre outras, né, que são muito mais profundas do que essa, eu tive que dedicar momentos pensando nisso daí. O que eu quero mudar na minha vida? Né? Meu egoísmo, né, o meu egocentrismo, minha cobiça, minha vaidade, minha ganância, né? Mexer nesses defeitos de caráter sem me julgar, sem me chicotear. Entender que eu sou humano, que eu sou passível de todas essas coisas, mas que eu estou disposto a mudar. E para eu mudar eu precisava identificá-los, e eu realmente os identifiquei. E daí para frente eu cheguei no meu quinto passo. Eu admiti a Deus para eu mesmo e, quando possível, para outra pessoa, a natureza exata das minhas falhas. Então, a partir do momento que eu começo a identificar quais são essas falhas, meus defeitos de caráter, não adianta só identificar e falar, beleza, achei o que é, está feito. Não, para mim, a primeira coisa é admitir perante Deus que realmente eu tenho esses problemas, eu tenho essas questões para serem resolvidas dentro de mim, né? E eu preciso cuidar delas, então eu preciso admitir. Lembra lá do meu terceiro passo? Eu entreguei a minha vida, a minha vontade na mão de Deus? Aqui eu estou admitindo para Ele quais são os defeitos que eu reconheci como pessoa, como Guga, as coisas que eu quero mudar na minha vida, né? Admitir para eu mesmo. Isso é uma pegada que para mim foi muito difícil, né? Eu chegava para mim, olhar no espelho, um cara que eu achava que era o cara mais legal do mundo, e falar, porra, cara, você não é o cara mais legal do mundo, né? Você pisa na bola com isso, você faz aquilo, você tem esse problema, piriri, pororó. Quando você olha para mim, quando eu me olhava no espelho, né, e pensava nessas questões, falava, cara, não é possível, não, eu não sou assim. E eu era. Fiz muita cagada na vida, muita, né? Ainda vou fazer várias, mas fiz muitas das coisas. Hoje eu me arrependo, mas não me julgo, mas eu identifico e evito ao máximo repeti-las. E eu só consigo evitar, né, a partir do momento que eu admiti que eu as tinha comigo. E aí eu venho para a terceira parte desse meu quinto passo,
que é admitir, quando possível, para outra pessoa a natureza exata dessas minhas falhas. Eu não vou parar na frente de uma pessoa que eu nunca vi na vida e falar, pô, eu sou assim assado, não vai fazer sentido nenhum para ele. Mas uma companheira que vive comigo há 30 anos, eu admiti isso daí, né? Um defeitozinho meu, uma falha minha, uma maneira que eu agia, uma mãe, para um pai, para um irmão, para um amigo, né? Para pessoas que estão próximas comigo há décadas, que convivem comigo há anos, né? Uma pessoa que eu sacaneei, uma pessoa que eu pisei na bola, chegar para ela e admitir. Não foi uma coisa fácil, né? Mas eu tive que passar por isso. Porque se eu não tivesse dado esse passo, né, de admitir para quem está ali do meu lado, eu continuaria vivendo do lado dela com uma certa máscara, não estaria sendo transparente com ela, né, não estaria sendo real, não estaria sendo verdadeiro. E a partir do momento que eu vim numa casa dessa, que eu começo a estudar os ensinamentos do mestre, que eu quero, né, trazer isso para a minha vida, eu não posso mais agir daquela maneira. Então eu passei por esse momento também, né? Aqueles assuntos que eram pertinentes eu compartilhar com essa pessoa, eu tive que chamar e conversar. Converso com minha esposa, converso com uma filha, converso com uma mãe, converso com um irmão, né? Relembro determinado assunto, determinado momento que se passou na minha vida, compartilho isso e não tenho controle como que ela vai julgar isso, né? Como que ela vai entender isso. Eu volto para o meu quarto passo, eu entreguei, né? O meu terceiro passo. Eu entreguei o resultado. Né? Não cabe a mim manipular o resultado, não quero mais manipular nada. Mas eu fui verdadeiro, compartilhei, né? E daquele momento para frente eu prometi que eu não iria mais repetir determinadas atitudes e começo a interiorizar isso na minha vida e botando isso em prática. Isso é legal botar, né? Você começa a botar isso em prática, é uma coisa que você faz pensando, você começa a praticar, você começa a agir daqui a pouco por instinto, isso começa a fazer parte de você. E eu entendo isso como uma parte de uma história, uma parcela da reforma íntima, né? Você absorve aquele conhecimento, aquela atitude, aquele conceito, isso começa a fazer parte de você. E para aquilo fazer parte, aquilo que não era legal deixa de fazer parte, você vai substituindo. Eu fui substituindo, né? E para mim tem funcionado muito. O quinto passo, eu procuro fazê-lo sempre que necessário, né? Sempre que eu identifico alguma pisada de bola, eu não durmo com ela no travesseiro. Eu procuro a pessoa, converso, né, troco ideia, explico, peço desculpas e toco a vida. Porque se eu levo ela para o travesseiro, eu vou dormir com ela, eu vou acordar com ela e eu vou ficar carregando aquilo comigo durante um tempo que eu não preciso mais, né? Então, é difícil? Mas é muito bom. Para mim foi muito bom. Do quinto passo, vamos para o sexto. Me prontifiquei inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses efeitos de caráter. Legal. Eu identifiquei os meus efeitos, né? Eu compartilhei eles com as pessoas próximas a mim, admiti isso perante Deus, admiti perante o Guga e admiti isso perante as pessoas. Legal. E o que eu faço com eles? Então, assim como entreguei a minha vontade, a minha vida nas mãos de Deus, eu me prontifiquei também inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Eu fiz uma anotação aqui sobre o sexto passo, deixa eu ver se eu acho. Não tem problema. O sexto passo, para mim, é um dos passos mais importantes, porque quando eu me prontifiquei a permitir, né, que Deus removesse os meus defeitos de caráter, eu abri o meu coração de fato, a minha alma, o meu espírito. Não tem problema, para esse poder superior que eu chamo de Deus, né? Eu realmente me entreguei. Então, para mim, o sexto passo foi um passo de entrega. É a hora que eu me joguei de cabeça mesmo dentro dos ensinamentos, dentro dos princípios, dentro da fé. Só que só ter fé não resolve. Não adianta só parar aqui, sentar na cadeira e falar assim, Deus, remove meus defeitos de caráter. Né? Eu acredito, eu tenho fé, remove. Eu preciso praticar. Né? A fé sem a prática, para mim, não funciona. Então, realmente, eu preciso identificar quais foram esses meus defeitos, essas minhas falhas. Peço, né, permito que Deus remova,
mas ao mesmo tempo eu preciso botar ação na minha vida para que isso deixe realmente fazer parte de mim. Eu preciso me policiar, né? Eu preciso ficar de olho, vigiar, né, constantemente, para que esses efeitos não voltem a fazer parte da minha vida. E tem funcionado, tem funcionado. Através de meditação, oração, né? Eu tenho uma rotina durante a parte da manhã, durante a parte da noite, né? De você parar, repensar onde que eu pisei na bola ou não, e entregar. Para mim tem funcionado muito, né? As recorrências têm sido cada vez menores. Então, o sexto passo para mim foi essa parte da entrega mesmo, de se jogar, né? De entrar de cabeça aí dentro do que Deus tem para me oferecer de melhor. Pode ir lá. Sétimo passo. Eu pedi e peço humildemente que Deus removesse meus defeitos. Está amarrado 6 com 7, eu acabei falando um pouco dele. Essa parte de pedir, essa parte da entrega mesmo. A gente pode pular para o 8. Né? Fiz uma lista de pessoas às quais prejudiquei direta e indiretamente e iniciei uma jornada de reparação. Quando eu começo a pensar nos meus defeitos, nas ações que eu tomei, que me levaram para esse caminho, começa a aparecer para mim um monte de pessoas com as quais eu tinha pisado na bola, né? Direto ou indiretamente tinha prejudicado, e aí eu começo a identificar quais foram essas atitudes, e elas vão me jogando cada vez mais para dentro de quem é o Guga, né? De quem era o Guga nesse momento. E aí eu tomo a decisão de me reparar com essas pessoas, direto ou indiretamente. Não é um passo legal, não é um passo fácil de fazer, porque às vezes você vai procurar uma pessoa para falar de determinado assunto que para ela já morreu. E aí eu retomava o assunto e aquilo voltava à tona e não era uma coisa legal. Então a opção de eu fazer isso indiretamente funcionou bem para mim. Como que eu faço isso indiretamente? Eu não repito aquela ação com uma outra pessoa numa mesma situação. Eu ajo de uma maneira diferente. Para mim, se eu não repetir isso, por exemplo, com a Rô, né? Uma situação que eu poderia escamar com ela, como escamei com outra pessoa. Eu lembro daquilo e não repito, ajo diferente, já é uma reparação da minha atitude, né? Anterior. Mas das pessoas mais próximas eu busquei e fui conversar. E aquilo que a gente conversou no quinto passo, né? É um processo libertador. Para mim foi libertador. Né? Discutir com as pessoas as coisas que tinham acontecido, as ações com as quais eu tinha tomado, explicar que eu estava disposto a mudar, né? Que de fato estava botando aquilo em prática e estava mudando. Foi muito bacana e tem funcionado até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro no próximo, né? Pessoa com a qual eu me envolvi em determinada situação e tento me reparar. Né? Independente se ela vai aceitar ou não. Né? O perdão tem que partir de mim. Né? Fazer uma jornada de reparação envolve perdoar também. Né? Eu não preciso que o outro me perdoe, quem precisa perdoar sou eu. Né? A ação ela parte de dentro de mim. O perdão tem que ser meu. Eu preciso perdoar, eu preciso me perdoar. Senão eu não consigo avançar com essas coisas, né? No passo fala das reparações também, né? Eu já comentei sobre isso. A questão de fazer ou não direto ou indiretamente. E exceto quando isso pudesse prejudicá-los ou outras pessoas. Então, esse cuidado, né? De não retomar assuntos que já estão mortos. E se não desse para fazer, vou lá, nem não repito a mesma ação. Eu já falei isso no passo 8, acabei atravessando um pouco aqui. Pode ir para o 10, Lúcia. Continuo fazendo meu inventário pessoal e quando estou errado, admito prontamente. Orar e vigiar, né? Esse processo, ele não termina nunca. A gente fala que a nossa evolução é eterna, né? Eu aprendi isso aqui no ETAI, que como seres eternos, a nossa evolução também é eterna. Se a minha evolução também é eterna, eu também tenho que ficar prestando atenção no que eu estou fazendo eternamente. Né? Então, eu estou sempre de olho nas minhas atitudes, eu tenho que estar sempre alerta com as minhas ações, as minhas reações, né? Principalmente aquelas que são automáticas.
Então, vira e mexe, eu faço aquele inventáriozinho de como foi o meu dia, né? Principalmente nos dias difíceis, né? Isso é uma ferramenta que para mim ajuda bastante. Eu tenho uma rotina, chego em casa à noite, naquele dia que o bicho pegou, deito na cama e fico lembrando. E ali eu consigo identificar aonde que eu acho que eu agi correto, onde eu acho que eu agi errado, né? O que eu fiz errado, o que eu posso fazer para melhorar aquilo, né, numa próxima oportunidade, se eu preciso reparar ou não. Então, o inventário pessoal, para mim, é uma ferramenta contínua na minha vida, no meu dia. Estou sempre prestando atenção, olhar, orar e vigiar. 11º passo. Procuro, através de prece e meditação, melhorar meu contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento da sua vontade e a habilidade de realizá-la. Eu mudei a minha maneira de rezar, né? Como eu falei, eu sou uma criação de igreja católica e eu rezava muito no automático, né? Eu sempre fui de fazer oração com minha mãe, com meu pai e tal, mas era coisa automática. Hoje, a oração para mim é muito mais uma meditação, uma conexão, né? Uma troca de ideia com o meu mentor espiritual, com o meu poder superior, do que uma ladainha, né? Linear, igual, todo dia. Ela precisa ter significado para mim, né? Uma oração não é para mim, não é só rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria. É trocar uma ideia mesmo. A gente está aqui numa casa espírita, eu acredito que todos vocês acreditam que a gente tem gente aqui do nosso lado, né? Eu tenho espíritos trabalhando aqui na casa, que nós temos mentores espirituais nos guiando. Se eu acredito que eu tenho isso ao meu lado, ao meu dispor, eu não posso conversar com eles, né? Eu não posso me ligar com eles, não posso me conectar com essa energia, me abrir para que eu receba a orientação, para que eu receba o amparo, né? Para que eu receba uma fortificação. Então a prece para mim não é mais essa uma ladainha. Realmente uma troca de ideia, uma conexão com o lado espiritual. E tem funcionado muito, a gente está fazendo agora um curso, né, também de quinta-feira, que está abrindo ainda mais a nossa consciência. Mas uma ferramenta que me ajudou muito com essa parte da meditação, né, essa conexão com o lado espiritual, foi todas as ferramentas que eu aprendi no Etai. Né? Não é fazendo propaganda do curso, mas entender ali como é que funciona a parte da física dessa história toda, né? A facilidade que a gente tem de poder se conectar, entender, né? E estar pronto para receber essas intuições e botar isso em prática é muito legal. Então eu tenho feito isso constantemente. Isso para mim foi muito importante, né? Mudar a maneira como eu me conecto com o meu poder superior, como que eu oro, como que eu faço minhas preces, como que eu medito, e ser honesto ali, né? Ser justo, explicar o que eu estou buscando e estar aberto realmente para receber aquela informação. Feito isso, eu cheguei no meu 12º passo, que é tendo experimentado esse despertar espiritual como resultado desses passos, procuro levar a mensagem de Deus adiante, respeitando o meu próximo e praticando esses princípios em todas as áreas da minha vida. O 12º passo para mim aqui no Salve foi quando me convidaram para trabalhar e eu aceitei, né? Quando eu estou na rua trocando ideia com alguém toca no assunto, eu exponho a minha opinião do que eu aprendi, né? As coisas com as quais eu acredito. Não perder uma viagenzinha de falar sobre Jesus, não aquela maneira de pregar, né? Mas sobre os conceitos, né? Sobre os valores morais que eu tenho aprendido, que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida. Né? É convidar uma pessoa para vir aqui no Salve, tá no aconchego e tá de coração aberto ali para receber uma pessoa que está vindo na casa pela primeira vez ou trocando uma ficha, e tá disposto ali a conversar, entender, orientar na maneira que eu posso ou dar um exemplo que possa ajudar, é levar a mensagem adiante. Né? 12º passo é isso, é dar continuidade. De que adianta eu receber todas essas informações, todos esses ensinamentos, né, e guardar comigo mesmo, não poder compartilhar com o outro, né? Não faz sentido. A gente só consegue evoluir convivendo com as outras pessoas, né? O Zé fala muito isso pra gente, né?
Um eremita se isola do mundo e vai lá ficar meditando para evoluir. Que tipo de experiência que ele vai ter, né? Como que ele vai entender como é que o outro age? Como é que ele vai saber se o que ele está fazendo está certo ou errado? Né? A evolução ela é individual, mas ela depende do coletivo. Então, eu preciso fazer a minha parte. Se eu tive a sorte de receber todas as informações, na medida do possível e toda oportunidade que eu tiver, eu vou levar a mensagem adiante. Vou levantar a mão para trabalhar numa casa, né? Vou trabalhar com aconchego, vou levantar a placa, vou trocar essa ideia com alguém na rua que esteja disposto a entender, mas sempre respeitando a opinião do outro, né? E estando disposto também a aprender com o outro. Então esse é o meu 12º passo, e meu último passo, que é levantar a mão e botar em prática, né? E trabalhar, botar a mão na massa. Para concluir, eu queria compartilhar com vocês uma oração que eu aprendi nessa Irmandade, que trabalha com os 12 passos, chama Oração da Serenidade. E para mim ela virou um mantra, né? E eu lembro dela quase todo dia, para falar a verdade. E ela fala assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas com as quais eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje, um dia de cada vez, para mim está funcionando, espero que funcione para vocês também. É isso que eu tinha para passar para vocês, minha partilha. Espero que tenha agregado alguma coisa. Tamo junto. Valeu.